Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar. Esse canal tem uma proposta inicial de leituras de tarô semanais e mensais, mas como já iniciamos anteriormente uma série de estudos, também assim daremos continuidade aos nossos estudos, que em um primeiro momento iriam ao ar uma vez por mês, mas a gente foi se aproximando do final do ano e as coisas acabaram se complicando. Eu não tive tempo de fazer as aulas, mas posteriormente, agora no ano de 2025, vamos sim, com certeza, ter também essas aulas temáticas com temas específicos uma vez por mês. Na aula anterior, a gente abordou, usando até mesmo o cenário do nosso canal, a simbologia do nosso canal, então a gente tratou do tema sobre símbolos e abordamos de uma maneira até que profunda essa temática dos símbolos. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante, principalmente na nossa era atual, que são as ilusões e a presença de Netuno no signo de Peixes, em um primeiro momento. Tá? Vamos tentar entender como que essa influência netuniana, transitando agora no final do signo de Peixes, ela influencia a nossa humanidade. Então, como deveria ser Netuno em Peixes? O arquétipo de Netuno em Peixes, traz como uma representação que deveria ser um trânsito que favorecesse, de maneira muito forte a nossa transcendência, a nossa espiritualidade, a nossa imaginação, a empatia pelo próximo, uma conexão profunda com o inconsciente coletivo, Porque Netuno em Peixes, ele vai estar diretamente ligado a temas como a imaginação. Então, o poder da imaginação deveria ser um aspecto favorável e positivo nessa era de Netuno em Peixes. A intuição, que eu me guiasse pela minha intuição nessa era de Netuno em Peixes, seria uma coisa muito favorável e até acontece com alguns, vamos abordar posteriormente isso. E a expressão artística, uma vez que Netuno também representa as expressões artísticas. Então, tudo isso deveria estar mais presente no nosso cotidiano desde que esse planeta começou a transitar pelo signo de Peixes. Mas então, o que realmente acontece? Aconteceu que os planetas, eles não têm outra saída a não ser nos reger com base naquilo que a gente está vibrando. Então a gente vê que a humanidade está numa vibração bastante baixa, infelizmente. Então os planetas não têm outra saída a não ser nos influenciar também de uma maneira mais negativa. Então aquilo que era para ser uma expansão da espiritualidade, uma conexão com as artes, com aquilo que pode nos transcender, acaba se convertendo na era das ilusões e do escapismo. Vamos abordar um pouco. Então, Netuno em Peixes virou sinônimo praticamente no mundo de hoje, o mundo das escapadas, dos ilícitos, os vícios, o consumo de substâncias em uma tentativa de escapar das dores emocionais ou das insatisfações que nós mesmos criamos em um primeiro momento. O aumento de dependências químicas ou de dependentes químicos, Basta a gente dar uma volta na nossa cidade que a gente se depara com pessoas que estão fora de si. Então é um período marcado pela desconexão da espiritualidade e da realidade. Pessoas que andam falando sozinho, que não falam coisa com coisa, que se distanciaram da sua conexão espiritual, que deveria ser favorecido no primeiro momento por essa era dessa passagem de Netuno pelo signo de Peixes. Então, o consumo excessivo de álcool, o sexo desregrado, o álcool ele se torna um atalho para lidar com as emoções reprimidas. É claro, eu não consigo lidar com as minhas próprias emoções, eu preciso encaixotar tudo isso daí para que eu mesmo consciente não venha a sofrer com os impactos daquelas emoções. A busca por prazeres fugazes, que tem aumentado dia a dia, que muitas vezes são buscas sem reflexão. Eu nem sei por que eu estou fazendo aquilo, aonde aquilo vai me levar. E
levando o indivíduo a profundos arrependimentos e consequências duradouras. A negação e o auto-engano quase que virou um lema do nosso dia a dia. Então, o perigo de idealizar situações ou pessoas, ignorando os sinais evidentes de problemas. Está na cara que essa pessoa e essa situação é um problema. Ainda assim, eu, como sou o rei da negação e do auto-engano, acabo me envolvendo com essa situação. Tudo isso é influência de Netuno no signo de Peixes, né? Então, esses são alguns exemplos de como essas ilusões netunianas podem levar a gente a ter escolhas autodestrutivas. Pessoal, isso é muito sério, tá? Então, essa é a fisionomia do ser humano de hoje, à beira do colapso, infelizmente. Então, isso nos torna escravo do relativismo. O relativismo nos consumiu. Meu, tudo pode, o que é que tem? Você é um cara mó careta, você não usa nada. Como assim? Né? Sons ensurdecedores e caóticos, movimentos intensos e festas desenfreadas atraem energias nefastas de espíritos de baixa vibração, espíritos menos avançados. E quanto mais eu me conecto com essas pessoas e esses ambientes, mais atrasado espiritualmente eu também vou ficando. Não tem como ser diferente. Então aqui está uma clara imagem, né, dessa pluralidade de gênero, de pessoas que fazem, dizem que fazem e acontece. Nossa, eu fui naquela festa ontem, usei um monte de coisa, me entorpeci, me conectei com a minha espiritualidade. Com certeza, confia. Nossa, isso daqui é um claro, isso aqui tem mais espiritualidade do que uma igreja. Confia, tá? Com certeza. Essa misturança, né, que contém barulhos, alvoroços e ritmos frenéticos, isso vai entorpecendo a gente. O consumo de álcool e sexo desregrado que acontece nesses ambientes quase que coloca o nosso espírito no estado de dormência, aonde é a única saída. O indivíduo consciente, isso daqui, não quer despertar, o espírito adormece, né? Porque aqui há muitas pessoas nesses ambientes, né? Porque aqui tem de tudo, aqui tem de tudo. Há muitas pessoas nesse ambiente que quando frequentam isso daqui, usam os ilícitos, usam as drogas, praticam o sexo desregrado, se abrem para energias que nem entendem o que é. Essas pessoas depois no outro dia afirmam: nossa, eu fui numa festa ontem, meu, a minha espiritualidade estava em alta, eu atravessei portais. Doravante a gente vai ver o que é esse portal, tá? Mas isso daqui é a nossa atualidade. Eu não vejo a hora de chegar ao final de semana para eu curtir isso daqui ou coisa semelhante. Então essa é a imagem do indivíduo. Uma hora eu quero ser mulher, outra hora eu quero ser homem, outra hora eu quero ser uma árvore. Então eu acabo querendo ser, alguma hora, um rinoceronte. Por que não? Tudo pode, o que é que tem, na verdade? Então não tem problema se eu quiser ser um rinoceronte. Netuno em Peixes, olha a loucura, olha o nível da ilusão. Então, eis que surge um Salvador. Eba! Pelo menos, né? Saturno em Peixes. Além da presença de Netuno no signo de Peixes, vem o Salvador, Saturno. Saturno em Peixes traz uma energia de estrutura e responsabilidade, né? Porque Peixes é um signo que, por natureza, é fluido, imaginativo e voltado para o inconsciente. Então, Saturno trará responsabilidades nesse sentido. Saturno está transitando em Peixes desde 2023, se eu não me engano, 7 de março. Então, quando essa combinação ocorre, há uma cobrança para que se encontre o equilíbrio entre o mundo material e o espiritual. Para quem não busca a espiritualidade, Saturno pode manifestar desafios, como desorientação emocional, sensação de vazio ou até mesmo dificuldade em lidar com as ilusões e o escapismo. Ele vai exigir amadurecimento, especialmente no enfrentamento de medos, vícios e padrões autossabotadores, instigando uma conexão mais consciente com o propósito de vida
e com o que há de mais transcendente. Então está aqui o nosso amigo Saturno, que fez em algum momento conjunção com Netuno e favoreceu o fortalecimento dessas questões que acabamos de abordar. Netuno já está no final do signo de Peixes, mas ficará aqui até 2026. Saturno ainda vai causar um pouco aqui na humanidade antes dele passar para o próximo signo, que é Áries. Então, aquilo que é uma cobrança, uma rigidez, acaba sendo, para aqueles que buscam, os verdadeiros estudantes espirituais, uma possibilidade de se autocorrigir e de voltar para o centro da sua espiritualidade e não cair nos devaneios das ilusões que o mundo nos apresenta. Então, Saturno ele vai prover para o indivíduo o despertar doloroso. É claro, ele é Saturno. Ele é rigoroso. Ele é o que controla o tempo. Se você desperdiça o seu tempo com festas, curtições, drogas, sexo desregrado, meu amigo, você está bem ferrado. Porque Saturno vai causar um despertar doloroso. Saturno vai forçar o confronto com as consequências impulsionadas por Netuno. Por consequências irresponsáveis. Então isso gera uma fragilidade nas relações. Eu não paro com ninguém, a culpa é sempre do outro, eu tenho dificuldade de fazer amigo, todas as minhas relações são dilaceradas. A saúde fica debilitada pelo excesso de consumo de álcool, de porcariadas, de má alimentação, de drogas, de ilícitos, de música ruim, de assistir coisas que não contribuem para nada na nossa vida. E a perda de propósito espiritual e do sentido de realidade, que, cara, fala sério, isso é o mais importante. Como que eu posso chegar num nível onde eu perco o meu propósito espiritual? E o sentido de realidade, eu já nem sei mais o que é espiritual, o que não é, o que é fantasia, né? Aqui, perda do propósito espiritual. Netuno a gente viu, ele vai influenciar a espiritualidade, mas também corre um grande risco disso ser uma ilusão. Como, por exemplo, eu tenho um grande amor pela religião da Umbanda, mesmo que eu não seja umbandista. Eu acho uma religião rica no folclore e gosto, tenho minhas conexões. Mas, por exemplo, principalmente os jovens, acaba de chegar na religião, que eu estou dando um exemplo da Umbanda, ele tem uma semana de terreiro, ele já acha que ele está incorporando, que ele é médium, que ele tem a capacidade de curar as pessoas, de transmitir mensagens. Pessoal, não é assim que as coisas funcionam. Só que Netuno está influenciando esse tipo de coisa também. Então tem que se atentar, porque isso mais nos afasta do nosso propósito espiritual e do sentido de realidade. Eu quero dar passos maior do que a minha perna alcança. Eu quero extrapolar, eu quero queimar a largada. Eu não respeito as etapas. E esse queimar a largada, esse não respeitar as etapas, se torna mais satisfatório no âmbito espiritual do que eu viver a real espiritualidade, que é claro, é individual e se manifesta para todo mundo de alguma maneira, mas há também uma grande confusão a nível espiritual. Então, vocês lembram que a gente falou que quando eu estou naquela festa netuniada sobre o efeito de drogas e de alvoroços e ritmos frenéticos, eu acho que eu estou atravessando um portal? Sim, olha aí o portal que você está atravessando. E está todo mundo, ó, a manada de ser humano, né? Está todo mundo se encaminhando para esse portal aqui, ó, que é uma guilhotina disfarçada de portal. Então, quanto mais eu investir em música ruim, em desconexão com a espiritualidade, um senso realista do que é a vida, do meu propósito encarnatório, mais eu vou atravessar esse portal que dilacera a minha alma e o meu espírito. Olha a quantidade, isso aqui representa a humanidade, está todo mundo indo para a mesma direção. Tá? Uma vez que atravessa isso daqui, ao menos nessa vida, nessa encarnação, não tem mais retorno. Tá? Então, tem que se tornar consciente. E é claro, é uma era de falsos profetas, assim como a entrada de Netuno no signo de Peixes
despertou muitas pessoas para a espiritualidade. Poxa, olha, eu despertei, real, de verdade daí nesse caso. Eu vou me colocar à disposição do outro, eu também tenho que ajudar o outro a despertar, mostrar o caminho, né? Então a gente vê que no início da da entrada de Netuno em Peixes, aumentou o número de tarólogos, de terapeutas, de pessoas que se encontraram na espiritualidade e que entenderam o propósito de ajudar o outro. Mas também houve um aumento, uma proliferação dos falsos profetas e dos vendedores de ilusões, né? Indivíduos que se apresentam como líderes espirituais, mas buscam apenas interesse próprio. Tá cheio. Usam a fé e a esperança alheia para manipular e controlar. Prometem soluções rápidas e milagrosas, mas sem fundamento real. Eu fico esperando que aquele trabalho que vão fazer para mim vai dar resultado sem que eu interaja fisicamente com a matéria. Eu acho que num passe de mágica a minha coisa vai se resolver. Então as pessoas criam expectativas irreais para vender promessas vazias. Usam a manipulação emocional e a persuasão para explorar fragilidades. É claro, você chega para um indivíduo desse, um falso profeta, um vendedor de ilusão, fragilizado, porque o seu romance foi destruído, porque você não conquistou o sonho da sua casa própria, porque você foi mandado embora do seu trabalho. É claro que você se torna a isca perfeita. É tudo o que eles precisam. Será que cai essa ficha? Olha, pessoal, isso aí é perigoso. Tem que tomar cuidado. Eles estão presentes em diversas áreas, principalmente a área espiritual, da espiritualidade. Mas também das finanças, os falsos gurus, olha, aposta 500 nesse jogo do tigrinho que você vai ganhar 1.500, né? Não, investe aqui, ó, nessa minha empresa que você vai ter um bom retorno. Ilusões, ilusões e mais ilusões, principalmente em um tema que a gente carece, que é finanças. Não para por aí. Relacionamentos. Você vê nos posts, principalmente da Grande São Paulo, traga o seu amor de volta. Em quantos dias que eles colocam? Em 15 dias? Mas por aí. Traga o seu amor de volta em 15 dias. Né? Aí você paga aquela fortuna e nada acontece. É claro, você foi enganado. E até na saúde. Até na saúde. A gente estava vendo uma palestra hoje que os médicos, que deveriam ser pessoas espiritualizadas por conhecer o corpo humano, explorar, entender o corpo humano, ver o milagre espiritual que é isso daqui em funcionamento, a maioria dos médicos ateus. Como que pode uma coisa dessa? E mais, terapeutas, né, saúde. Ah não, você pode comer o que você quiser, não tem problema. Pode comer, pode usar o que você quiser, desde que você me pague, está tudo bem. Os psicólogos, que praticamente escravizam as pessoas com as suas terapias. Pega os números de 2012, que quando foi que Netuno entrou no signo de Peixes, até o momento atual, da indústria farmacêutica. Você vai entender o que a gente está falando. Você vai ver o aumento exponencial do aumento e do surgimento de novos medicamentos. Para quê? Para manter você netuniado. Você precisa estar com essa cortina de fumaça na sua frente, porque senão você não aguenta lidar com a sua realidade. É claro, quem não busca a espiritualidade fica à mercê de tudo isso daqui. Simples assim. E não tem bálsamo que possa curar um sofrimento desse. Não tem, a não ser a busca sincera pela espiritualidade. Um filme que narra muito bem as ilusões é Sibéria, do Willem Dafoe. E do magnífico Abel Ferrara. Esse diretor é genial. Aqui a gente nota claramente a presença do arcano maior, a Lua, né? A Lua aqui embaixo. Ele com os cachorros e os lobos. Então isso faz uma clara referência às ilusões. Uma vez que a gente também está falando de reprimir os sentimentos e das ilusões. E a Lua, nesse sentido, como é o astro mais rápido, é a rainha das ilusões, porque as ilusões são passageiras e ainda assim a gente insiste em investir o nosso capital de tempo nela. Mas assistam esse filme, tá? Esse filme vale a pena ser visto, revisto, porque ele
claramente demonstra o indivíduo que está afundado nas ilusões, como é influenciado negativamente pela Lua e por essa época de Netuno em Peixes. No pôster do filme Sibéria, ele tem uma frase aqui que eu acredito está em italiano, que eu não vou me atrever a pronunciar, mas basicamente ele fala o que se esconde na psique de um ser humano. Esse filme vale a pena, pessoal, de verdade, tá? Então aí, ó, a rainha das ilusões, a Lua. Eu me recuso a lidar com as minhas emoções, eu prefiro procurar os escapismos. Então eu tenho que necessariamente sofrer as consequências mais nefastas e de oitavas mais inferiores desse arcano, atuando de forma consistente na minha vida, em conjunto com Netuno. Então a pergunta é, o que fazer nessa situação? Eu preciso ter algo para fazer, senão eu vou enlouquecer. Então, a gente recebeu essa explicação que na verdade é uma lição, tá? A pessoa que recebeu isso daqui é uma pessoa de uma envergadura espiritual tremenda. Eu venho transitando há anos por escolas, instituições, e ainda que eu não conheça essa pessoa fisicamente, a pessoa que escreveu isso daqui, é a pessoa de maior envergadura espiritual que eu tive o privilégio de conhecer. O que essa pessoa recebeu? Né? Antes da gente entender o que deve ser feito, vamos entender essa obra de arte que aqui está escrito. Tudo se inicia na questão ilusória das ilusões. Quando que a ilusão se inicia? Quando a falta de saber quem você é. Quando eu não sei o que eu sou, aonde eu estou, o que eu faço, eu estou perdido. Ilusões. Tudo se inicia com a falta de saber quem você é. Seu inner self. O seu eu interior. O que a maioria de nós está afastado. O ser que existe é não o ser que faz, trabalha, volta para casa, come, vai no banheiro, dorme. A gente não está falando disso. A gente está falando de uma coisa mais profunda. Daquele ser que somente, simplesmente é, que é você na essência. Tem que investir nisso. Se não investir nisso, você se prepara porque as coisas vão ficar delicadas. Só fazer e não ser te afasta da centelha divina, do seu potencial criador. Meu, você não percebeu? Que se você não investir em você, na sua espiritualidade, na sua centelha divina, como essa magnífica obra de arte sugere, você perde seu poder criador. Se você perde o seu poder de criação, é claro que você vai meter em enrascada, em ilusões, em excessos, em escapismo. Você está drenando o seu potencial de criação. Então, você cai na rede da ilusão. É evidente. E essa vai te afastar cada vez mais da fonte e te alimentar de coisas vazias, que deixarão a sua alma e espírito fraco, carente de nutrientes. Pessoal, a gente tem que buscar isso aqui, ó, esses nutrientes. Tá? Se a gente não buscar esses nutrientes, você pode ir em festa, sair com quantas pessoas que você quiser, usar o que você quiser, tentar ser o que você quiser, não vai adiantar. O buraco só vai ficar maior e a sensação de vazio e de abandono vai crescer exponencialmente. Então, o que é esses nutrientes? Cristo fala: eu ofereço o pão e a água, porque quem come desse pão não sente mais fome e quem bebe dessa água não sente mais sede. Qual a melhor representação para a gente entender esses nutrientes? É claro que seria o arcano maior, a estrela. Nessas três lindas obras de artes, nessas três representações, onde a primeira, a gente vê aqui o líquido, né? Vermelho e o branco, que representa o sangue venoso e o sangue arterial.
A gente tem que ter responsabilidade com o que a gente consome, com o que a gente come, com o que a gente ouve, porque a qualidade do sangue arterial e do sangue venoso, que está relacionado aos planetas Marte e Vênus, é muito importante para o nosso transitar espiritual, mesmo que no primeiro momento não pareça. A estrela é o aguadeiro. Toda a representação da estrela, no seu jarro, joga água na vertical. Os nutrientes que a gente acabou de falar são verticais, tá? Não adianta a gente querer buscar nutrientes na materialidade da vida, uma vez que a nossa fonte tem que ser vertical. Quem beber dessa água não sentirá mais sede, afirma o mestre. Construir esse caminho vertical, porque é claro, isso daqui não cai na minha vida da noite para o dia. Esse néctar dos deuses não preenche a minha mesa da noite para o dia. Eu tenho que canalizar, eu tenho que construir um tubo para que eu possa captar essa essência, essa água. E aí sim, permitir que essa água, que é o néctar dos deuses, que é os nutrientes que a gente falou, preencha a minha vida. Eu tenho que aprender a canalizar, a construir, neutralizar os excessos, os escapismos e investir maciçamente na minha espiritualidade. Ou como a nossa digníssima colocou anteriormente nas suas frases, o seu inner self. Se não investir nisso, não adianta investir mais em nada. Perguntas? Tem alguma pergunta? Sim, eu tinha uma pergunta para o nosso... Pode vir aqui, por favor. Você quer o Jusceli, para quem não conhece? Qual que é a sua pergunta, Jusceli? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de manifestar aqui meu agradecimento ao Valdemar por toda essa troca de conhecimentos, e consciência que ele nos traz. É um trabalho magnífico e que eu tenho o prazer de acompanhar desde o início do canal e sou profundamente grato por todo esse conhecimento e essa troca. Obrigado, Jusceli. Na verdade, eu tinha duas perguntas e vamos lá primeiro. Valdemar, como podemos tratar ou transmutar as influências energéticas, sejam psicológicas ou orgânicas, que nos assombram através das ilusões? Então, Jusceli, eu não conheço outra maneira a não ser a gente estar conectado a uma fonte vertical. Eu acredito de todo o meu coração que a fonte vertical é a única que pode sanar qualquer problemática que a gente possa ter na nossa vida, aqui na matéria, né? É claro que essa pergunta que você coloca, ela é muito objetiva e tem uma profundidade muito grande. Mas ainda assim, eu gostaria de manter o meu posicionamento e demonstrar, claro, porque a sua pergunta pode ser a pergunta de nossos irmãos que nos assistem, mas o caminho espiritual sério, principalmente os caminhos que são baseados numa linha da tradição, é a única coisa que pode nos ajudar nesse sentido. Está respondido? Ok, muito obrigado. De nada. Tem mais alguma? Sim, uma segunda, mas não menos importante, seria com relação ao medo. A minha pergunta é a seguinte: a gente sabe, né, que o medo é uma sensação natural e saudável que nos prepara e previne para situações de perigo. Então, a minha pergunta é a seguinte: como tratar psicológica e espiritualmente essas questões relacionadas ao medo? Então, você é genial na sua colocação, porque o medo, eles norteiam a gente também, né? O medo faz com que a gente preste atenção nas coisas. Poxa, olha, ali tem um buraco, eu não posso pisar ali. O medo, ele pode ser uma alavanca, mas também pode ser uma muleta. O medo, ele pode nos libertar para sair da gaiola ou nos deixar mais preso dentro da gaiola, né? O medo, ele é uma questão psicológica fantástica no primeiro momento, porque ele nos dá essa quantidade de nortes. O problema maior é que Netuno influencia, ao menos a nossa humanidade atual, de uma maneira negativa, nos aprisionando nos medos, né? Então, eu tenho medo de sair de casa, porque eu tenho medo de pegar uma doença, de uma pandemia, alguma coisa nesse sentido, né? Eu tenho medo das relações, eu tenho medo de ser uma vítima da vida.
Então, trabalhar as questões pessoais e entender que o medo faz parte é a melhor coisa que a gente pode fazer. Eu tenho esse medo, não tem aquele ditado? Estou com medo, mas eu vou com medo mesmo? Então, Sim. significa isso, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que está bem esclarecido. Acho que Uhum. resumiu tudo que realmente eu também concordo com toda essa explanação. Aí acho que seria isso aí. Então, tá bom. Então, pessoal, obrigado, Juscelino. Não foi. Então, prosseguiremos na nossa próxima aula com o tema amor, tá? Esse tema eu vou me dedicar ao máximo para trazer um conteúdo muito interessante para vocês em relação a isso. E desejo então para vocês um excelente ano 2025 e a gente vai se vendo nas próximas reuniões que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte e até logo.